Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Máxima Potência. E hoje eu tô com um tema super especial. Cada mulher, um reinado. Mas imagine você tá na mesa certa com as pessoas certas. Sabe aquelas mentes brilhantes? E o melhor de tudo isso é que você vai poder viver uma super experiência aqui. A gente estava nos bastidores, cada uma contando suas emoções, não querendo comparar quem era que tinha um problema ou uma situação ou circunstância maior, mas que todos nós passamos por circunstâncias. Parece que aparecem muros na nossa frente, e agora o que é que a gente vai fazer? A questão é como eu vou lidar com os muros que aparecem aqui na minha frente. Porque uma mulher de reinado, será que ela tem problema? Será que ela passa por circunstância? Então eu tô com as mulheres certas aqui, porque você sabe que eu não faço nada sozinho. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, ao podcast da Máxima Potência. Que a gente precisa cada vez mais se conhecer pra gente verdadeiramente usar as máscaras reais, né, Kênia? Então sejam muito bem-vindas. Nada melhor, né, do que elas se apresentarem. Maravilha, que prazer imenso estar aqui com você, Rafa, com Dani, com Catarina, numa troca muito especial sobre o que vai acontecer dentro do nosso grande evento, né, do nosso grande encontro que está batendo a porta, está chegando já, e vamos conversar assim, cada mulher é um reinado. O que é que isso quer dizer? Né? Que legado a gente quer deixar? Que impacto a gente quer causar? Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Então, Kênia, né, idealizadora desse lindo projeto, né, que a gente tem a honra de estar aí segurando a sua mão, né? Isso. Cada uma da sua maneira, exato. Mas é muito bom saber que tem mulheres, né, meninas, ousada, corajosa, que vai lá. Olhe quem fala, né? Ousada e faz acontecer. Quem fala. Essas são características das rainhas, né? Então, imagine aí que a gente tem uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande com o evento da rede de impactar tantas outras mulheres, né? E a discutirem, a reconhecerem seus reinados, suas responsabilidades, né? E como superar as adversidades. Porque nem rainha não vive só de reinado positivo, né? De muito glamour, né? Até as rainhas passam por problemas e precisam superá-los e aprender a superá-los com muita maestria. Dani, você estava falando aqui no começo, a gente brincando, né, sobre a biografia, a apresentação, e me chamou a atenção que você falou sobre o quanto é importante e quanto a nossa história importa. Pois é, e olha que quem me ensinou isso foi esta rainha aqui, né, Kênia. Kênia tem uma frase que ela fala muito, que o nosso propósito está na nossa história, isso. Né? E eu particularmente observo que todos os percursos que eu percorri na minha carreira e na minha vida também, né? Até como atleta profissional que fui, até as questões familiares, elas tiveram influência muito grande no que eu sou hoje, né? E, na verdade, no que eu espero ser também daqui para frente. Então, mas isso foi um despertar muito sensível, né? É muito delicado acessar esse tipo de informação, né? E muito difícil e complexo materializá-lo também na nossa vida profissional. Mas é necessário, quando a gente faz isso, e eu costumo dizer que quando você conhece seu propósito, ele lhe carrega pelo braço, né? Porque na verdade ele lhe leva para o caminho certo, para você estar no lugar certo, ao lado das pessoas certas, né? E fazendo o que tem que fazer. Uau! Apenas, diga, Catarina. E aí, Catarina? E depois que você... né? Capaz. Tô aqui só para lhe ouvir, Catarina. Dela, né? Pronto, essa aqui é a energia da gente, viu? Dos bastidores é assim. A gente é assim, já tá valendo, pronto, né? Tá valendo. A mensagem já foi dada, missão cumprida. Missão cumprida. Essa sou eu, diga. Essa sou eu, siga, curta, compartilha, né? @Catarina Alcântara. Mas eu acredito muito no poder, né, da nossa comunicação e da nossa essência. Então, Catarina, até ao vivo mesmo aqui, é muito bom ter essa proximidade com você e ver que todos nós, né, somos seres humanos, e quanto mais a gente tem a nossa essência ativada, mais a gente se conecta. Isso, com certeza. Eu acho que a conexão, ela começa com a autoconexão, né? Quanto mais eu identifico e reconheço minha essência, que vem muito de quem eu me tornei ao longo da jornada, né? Porque é um processo que não finda. E aí, quando você se conecta com você, é muito mais fácil você transbordar e se conectar com os outros, né? A partir de quem você é, e acolhendo, inclusive, essa diversidade infinita, né? De pensamentos, de modos de agir, de maneiras de encarar a vida. Isso vai se refletir em todas as decisões que a gente toma, nas pessoas com quem a gente se conecta, com quem a gente deixa no caminho também, né? Foi bom você falar sobre isso, que até nos bastidores
você falou, né, sobre o quanto o mundo está muito rápido, as possibilidades são grandes e ao tempo todo é mais a busca, né? Agora tem até a busca do ser, mas era muita busca do fazer, conquistar, ter. Isso. E até que ponto isso é saudável, sabe, Kênia? Com certeza. E Tem que a haver o gente que tem equilíbrio, essas né? ativações, a gente que gosta desse movimento de inspirar outras mulheres, então a gente precisa, quanto mais a gente mostra também verdadeiramente a realidade, a gente vai inspirar corretamente. Isso. Porque somos pessoas que influenciam. É mais do que saúde, eu vou falar, né? Porque mais do que saudável não é sustentável, né? Então a gente atribui muito termo de sustentabilidade ao meio ambiente, mas sustentabilidade é tudo que compromete hoje o futuro, né? Então se não é sustentável, você tem que parar para pensar, né? E aí não é sustentável esse tipo de incentivo, estímulo, inspiração, né? Para algo que não seja sustentável. Por isso que eu Verdade. falo, construção de um estilo de vida sustentável. Senão você não tem sua verdadeira essência, o seu reinado. Rafaela, mas como é que eu descubro isso? Preste atenção. Primeiro, seus resultados, como você está hoje. Será que você está se comparando? Será que você está querendo muito algo e muitas vezes você não está parando nem para se conhecer? Porque quando você se conhece, Catarina, como você falou aqui, né, nos bastidores, quando você diz, peraí, será que eu preciso mesmo disso? Porque eu preciso aprender isso. Minha gente, a inteligência artificial, meu Deus do céu, se você for focar em algo que, tipo assim, pra expandir isso aqui e esquecer que você tem uma vida, você pode ficar. Você fica aqui o dia todinho. É tipo isso. Eu dei um boom só pra, tipo Pra assim... gente poder entrar, né? Sabe? Na temática. Pra gente entender que o que faz sentido hoje pra mim. O que é que vai ser sustentável, né? Um dos pontos que a gente precisa avaliar muito na nossa jornada é que a todo momento nós estamos nos construindo e nos desconstruindo. É uma eterna construção e desconstrução, né? A partir do meio que eu vivo, das situações, das pessoas com as quais eu convivo, dos meus ideais de vida. Então, tudo isso tem que entrar no seu jogo. Entretanto, acessar a nossa essência real é um processo que eu costumo dizer que primeiro você decide quem você quer se tornar. E aí existem duas perspectivas. Ou seja, quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. E aí eu vou precisar, né, de forma constante, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha jornada, começar esse processo de desconstruir e reconstruir, para poder atingir a minha meta, os meus objetivos e cumprir o meu propósito. O meu propósito de vida, que está muito ancorado, inclusive em todas as minhas experiências, em todas as influências, né, em todas as situações que se desenharam ao longo da minha jornada. Então, quando a gente traz para a mesa, por exemplo, cada mulher um reinado e traz para a nossa cidade uma experiência que foge ao padrão dos eventos que existem aqui na nossa região, o que é que nós estamos querendo dizer? Qual é a percepção que a gente quer construir? Que experiência que a gente quer trabalhar? Porque todas nós, em algum nível, nós influenciamos, concorda? Nós influenciamos o nosso entorno, nós influenciamos a nossa cidade, nós influenciamos o nosso país a partir do momento que você toma ciência daquilo que você quer representar e começa a se mover em direção, né, com assertividade, com estratégia, frequentando os ambientes certos, com as pessoas certas, como você bem colocou, né? Então, cada mulher um reinado é para trazer, diante dos inúmeros desafios que nós temos na atualidade, né, que vieram acompanhados com a evolução tecnológica, a presença das redes sociais, a hiperconectividade que nós temos hoje, transitar no presencial, transitar no digital, como conciliar tudo isso, entendendo que existe um potencial em cada mulher. E esse potencial ele precisa ser acessado para que essa influência floresça. Essa influência ela não vai acontecer, né, na perspectiva externa, ou seja, não é o meio que vai ditar o resultado que eu vou ter. E aí existe, na minha perspectiva, e isso a gente pode trazer aqui para a mesa para debater, né, uma larga discussão sobre a influência do meio diante dos nossos resultados. Mas a grande questão é eu tomar consciência sobre aquilo que eu represento e eu conseguir transpor até o meio que eu faço parte.
Que é através da comunicação, né, Catarina? Totalmente. E é interessante a gente lembrar que não só influenciamos, como somos influenciados o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando a gente vai para esse campo de por que eu estou sendo influenciado, tem conexão com o que a Rafaela trouxe no começo, né? As mesas que eu estou sentando, os lugares que eu estou frequentando, porque, de fato, e aí a ciência já traz isso fortemente, como o ambiente importa. Isso. E como o ambiente sempre vence. Então, a gente entender qual é essa marca que a gente quer deixar no mundo, a partir do propósito, e quando a gente entende que você se coloca num protagonismo de tal sorte que você sim tem um poder de influência maior do que a maioria, e não porque você é mais especial, né, mas porque o seu propósito lhe conduziu para aquele caminho de mais holofotes. E aí você entender também que você vai transbordar por meio da sua comunicação, que não é só o que eu falo, né, que vai muito além disso, as influências que eu também estou recebendo o tempo inteiro, a partir dos ambientes que eu decidi frequentar. Que também tem os que eu vou decidir me afastar. Exato. Né? Então, isso é um ecossistema que está retroalimentando o tempo inteiro. Toda hora. E aí, talvez por isso, a convocação da gente entender que movimentos como esse que você proporciona por meio da rede, porque por trás do evento tem a rede, que é maior que o evento, inclusive, é entender que propósito é esse, o quanto me aproximar desse ecossistema vai me aproximar, não só de quem eu sou, mas de quem eu preciso me tornar, né? E aí a coisa vai tomando uma dimensão muito maior. E aí, paralisada. Tá vendo? Paralisada. É desse eu tô aqui jeito. querendo abrir o celular pra anotar as coisas que elas estão falando. É bom, ó, que você aproveita aí, curta, compartilha, porque o que é bom a gente compartilha e pega caneta e papel. Eu falo isso, Dani. Tem que ser caneta e papel. E é bom porque depois dá pra gente assistir. E entender que basta uma palavra e tudo pode mudar na nossa vida. Porque se eu tenho uma palavra, se eu tenho um direcionamento, se eu tenho um propósito, eu vou fazer com tanta leveza e eu vou me sentir merecedora de ter um holofote. Porque se eu não me conheço, se eu não tenho essa essência, eu posso nem criar a minha boa sorte. Não sei se entende? Só que eu acho que antes o que precede a palavra é a minha capacidade de ouvir. Sim. Né? A minha sensibilidade de estar com o estado de presença. Né? Que é algo que a gente muitas vezes tem hoje um conflito muito forte. Então, quão presente eu estou para que quando a palavra certa me acesse de verdade? Né? Em quantos momentos nós não já tivemos oportunidade de ser acessados e não fomos pela nossa ausência de presença? Total. Então, ou acho seja, que até o próprio pensamento, né? Os pensamentos acelerados. Será que eu estou atenta aos sinais e às oportunidades, às possibilidades? As possibilidades, né? O quanto que eu estou, onde eu estou. Né? Então, acho que... Essa sua fala é bem pertinente, Catarina. Eu acho que hoje porque o grande desafio é a gente olhar para o passado com tranquilidade, né? E projetar o futuro sem viver na ansiedade daquilo que pode acontecer. E estar no estado de presença é quando eu abro a perspectiva para as reais possibilidades. Isso. Ou seja, quando eu estou em mim, quando eu estou presente, quando eu sei os passos que eu estou dando, né, eu tenho consciência sobre os movimentos que eu estou articulando, automaticamente eu consigo projetar qualquer realidade que eu desejar. Isso. O nosso grande poder está no estado de presença. Total. E está 100% no E a rainha, aí vamos puxar para o nosso evento, novamente. Ela está ciente, ela está dentro dela, ela sabe de que forma se mover no mercado. Sabe então, missão, né? Exatamente. Então, é sobre isso, né? Essa sensibilidade, essa capacidade aguçada de reinterpretar cenários, de olhar possibilidades, de se perceber em meio às diversas influências. Como a Catarina bem colocou aqui, né? O meio importa, sim, mas essa mulher ela precisa estar dentro dela para ela poder discernir o que efetivamente vai agregar e aquilo que vai distrair. Né? Então, é um grande desafio porque os estímulos são diversos. Dani, veio aqui uma metáfora, né? Falando, né? Dani já... Eu lembro logo das plantinhas, Dani. Ela vem logo de verde, né? Ela vem de verde. Ela viu a plantinha que estava ali. Né? A gente viu, mas ficou, não, vai dar certo. Ela só foi assim, ó, arranca ali. E aí isso foi... me chamou a atenção agora, inclusive olhando para você. Sim. No sentido de que, na nossa vida, tudo é um processo. Sim. Tudo na nossa vida a gente precisa plantar. Mas para a gente plantar, a gente precisa
preparar um solo. Então, eu acredito que você pode até trazer com mais profundidade essa metáfora, né, do preparar o solo, escolher, porque tá 100% no nosso controle, a autorresponsabilidade de escolher qual é a semente que eu vou plantar, qual é o solo que eu vou plantar. Eu preciso preparar para poder plantar a semente certa e eu preciso realmente esperar. Isso eu estava na fazenda e eu fiz um vídeo sobre isso porque tinha na Bíblia, inclusive, que você planta, mas você não sabe muitas vezes o tempo da colheita. Você já tem uma ideia, mas se não chover muito, ou se chover muito, se vier sol, então vai muito profundo, mas isso é a metáfora da nossa vida. Pois Das rainhas. Eu tive a oportunidade de liderar um projeto de arborização urbana aqui em Natal, né? E plantamos 20 mil árvores aqui em Natal. E é bem interessante, porque hoje eu passo na rua e vejo as árvores que eu plantei, falo dos meus filhos e tal. Deve ser morrem de incrível a ciúme. sensação, né? Eles morrem de ciúme, porque eu digo que são os meus filhos também, né? Mas o que eu... Esse dia eu estava falando, e eu tenho uma fala minha que eu faço a conexão com árvores urbanas, né? Porque árvores urbanas, elas são muito resilientes, né? Elas são soltas ali no meio de um canteiro central e reza-se para Deus, para ela. Claro que tem o processo de manutenção e tal, mas elas precisam suportar a poluição, o barulho, né? O transtorno mecânico, que alguém passa, bate, ou um carro passa e mesmo assim a gente olha para uma árvore hoje e não reconhece a importância da resiliência dela, né? Em suportar aquilo para fazer algo no silêncio dela que beneficia a vida humana de todos nós, né? Tem até, não sei se você lembra de uma palestra que eu usei uma biópsia de uma folha de mangueira, né? Sim, que a gente fez era um estudo biológico e tal, e aí se faz uma análise de uma folha de mangueira e da produção de oxigênio dela. Quer dizer, até uma folha de mangueira tem uma missão de fornecer oxigênio para as pessoas, sem a gente fazer nada por elas, né? Então, assim, é muito importante a gente... E aí é muito positivo também fazer essa conexão com o natural, porque a gente está fazendo, graças a Deus, as pessoas estão entendendo que não é sobre a vida humana, é sobre a existência do ser humano, né? Não é sobre o futuro melhor para a gente, é sobre a existência do ser humano nesse mundo, né? E eu falo muito sobre isso. E uma das frases que eu tenho dito nas minhas falas em relacionamento profissional com a minha equipe é que tudo que a gente quer que cresça, a gente tem que regar e tem que cuidar, né? Então, se a gente quer que um projeto cresça com qualidade, dando frutos, né? A gente tem que regar, tem que podar, né? Tem que escolher o solo certo para plantar, tem que escolher a espécie certa para plantar naquele solo, também é importante. A gente fazia o plantio das árvores por aí, ninguém imaginava que uma árvore para o canteiro é uma, para a calçada é outra, quando tem uma fiação em cima é outra árvore, e absolutamente todas elas têm uma função na natureza, né? E assim são as pessoas também, né? Todas elas têm uma função nessa missão, né? E isso é muito, muito próximo do que eu tive a oportunidade e sou grata de aprender com as árvores urbanas. E por isso que me veio muito forte, porque quantas rainhas estão perdidas? Exato. Pegando qualquer semente, qualquer solo e estão plantando e muitas vezes no local errado. No local errado. Ou recebendo a rega do ambiente errada, né? Ou não tá atenta aos sinais para verdadeiramente entender se aquilo ali é a semente certa. Exato. Porque muitas vezes na minha vida profissional eu me senti uma atiradora. Porque diziam que era uma ótima oportunidade e eu pegava. Isso. Sem filtro. Sem filtro. Mas por quê? A única coisa que eu queria era ser independente para não depender de ninguém para criar meu filho. Então se dizia que era uma oportunidade boa, que eu ia poder dar algo para o meu filho, então para mim eu pegava. Então quantas mulheres, eu sei que homens também, mas quantas mulheres hoje estão batendo de porta em porta aí, de vários movimentos, de várias metodologias e não sabe um caminho certo. Trilhar um caminho certo. E muitas vezes você vai se identificar com Catarina e tá tudo bem. Muitas vezes você vai se conectar com Kenny e tá tudo bem. Cada um tem uma expertise. Por isso que eu digo, não existe concorrência pra mim. De forma alguma. Porque, pelo contrário, eu sou minha maior concorrente. Porque se eu entrego essa água aqui, como eu vou fazer pra entregar minha água ainda melhor? Isso. Então, se eu estou comigo... Atender, né? E será que essa pessoa vai querer? Kenny não quis o café, mas Kenny quer água. Isso. Então, não adianta. Eu posso ter a melhor água aqui e Kenny... Não vou servir a Kênia, mas a Catarina que tá ali com a aguinha dela ali tranquila, mas o cafezinho, ela quer o cafezinho. Então, assim, cada um na sua o que é pra quem, como? Minha gente, senão as pessoas ficam só por quê? E por que eu? E por que não eu?
Não sei quando, um dia desses essa semana. Hoje não sei nem que dia. Eu já porque amanhã é perdi a feriado, referência. hoje é sexta, Mas viu? foi segunda. Hoje é sexta. É porque amanhã é feriado. Eita, tá. Amanhã é sexta novamente. Hoje é Mas, sexta, amanhã é sexta. Isso que a Rafaela trouxe é interessante, porque eu estava participando de uma mentoria, eu fui convidada para fazer uma participação rápida, e aí uma das empreendedoras, ela trouxe a seguinte pergunta, ela disse, eu paro e penso, por que na minha vez? E aí eu respondi para ela da seguinte forma, que eu acho que é muito interessante a gente trazer esse contexto, porque quem escolheu Cada Mulher um Reinado, vai ter mulher que vai estar ouvindo o podcast, e ela não vai entender a metáfora da rainha. Isso. E ela não vai entender que para cada um de nós existe um trono, mas existem muitos tronos que estão vazios. E quando eu me faço a pergunta, por que na minha vez, eu não estou no trono? Porque é uma pergunta de vítima. Então, quando a pergunta certa, talvez, diante de tantos desafios que eu tenho, dentro daquilo que eu desejo, eu sei porque quero aquilo, o que é que eu preciso fazer? Porque eu não saio do meu trono. E aí, cada mulher é um reinado, porque os reinados são vários, as histórias são únicos. Muitas. Os reinados são únicos. São únicos, e para além das histórias, tem as circunstâncias, gente. Sim. Nós somos nós e as nossas circunstâncias, que inclusive são transitórias, né? O que eu estou vivendo agora não é o que eu vivi e não é o que eu viverei. Eu não sei por quanto tempo eu vou estar vivendo. Aí eu chamo de novo para essa questão do estado de presença, que eu acho que é o que nos permite tomar decisões mais qualificadas e tomar decisões dentro das decisões. Vamos citar um exemplo clássico. Assim, a gente está aqui fazendo esse podcast, foi um grande desafio unir essas agendas. Por razões várias. Aí a Rafaela flexibilizou e não era para estar sendo gravada agora, era mais cedo. Porque eu não poderia estar aqui, né? Na teoria, eu deveria ter dado um não. Por quê? Porque não faz sentido, talvez, sair tão cedo, correr o risco. Só que eu escolhi o estado de presença. E quando eu escolho o estado de presença, eu decido que eu quero estar aqui e eu faço todo o possível até estar aqui. Inclusive, os obstáculos eu não tenho como prever. Porque se você começar a antecipar o obstáculo demais, você não vive. Enlouquece. E você está sempre paralisado, e você está sempre se explicando, se justificando, porque se você for racionalizar demais, você não consegue, né, fazer o processo. Então, desde que eu entendi, eu até conversei isso naquele bate-papo que a gente teve no último evento que Kênia fez, desde que eu entendi isso, para cada pessoa, você precisa saber quais são os princípios que lhe regem. Eu tenho 2 muito básicos, que a vida é um contrato de risco. Porque você não vai sentar no seu trono e nem vai permanecer nele se você não correr riscos. Que não tem nada a ver com insanidade, mas é o risco. Né? E sendo um contrato de risco, tem outra questão que me move muito, que é eu tenho muita urgência de viver. Então, essa urgência, eu preciso gerenciá-la, inclusive. Porque imagina essa combinação. Eu entendo que a vida é um contrato de risco. E eu tenho urgência de viver, calma, né? E aí, como é que você gerencia isso? Com perdas e ganhos. Como tudo que há nessa jornada que a gente percorre. Você vai ganhar e você vai perder. Escolhas, e você vai, inclusive, repactuando aí no caminho, aprendendo com as suas perdas. Né? Algumas perdas você vai dizer, não, ok, faz parte. Né? Eu não saberia se eu não estivesse aqui. Eu não saberia se eu não tivesse me colocado no caminho. Porque você não tem como prever. Não tem. Então, acho existe o ganho diante da perda. Com certeza, que pode ser de aprendizado. que provavelmente, por vezes, é maior do que aquilo que você idealizou inicialmente. Olha, eu acho que invariavelmente. Isso. Só que às vezes a gente percebe isso rapidamente e às vezes a gente só vai perceber isso depois de um tempo. Né? Depois de um tempo. A maturidade traz muito isso. Com certeza. Para quem está se observando, porque senão não vai amadurecer jamais. A vida passa. É ciclo, e a vida passa se rápido. repete. Então, assim, eu queria provocar as pessoas que estão nos ouvindo a refletir sobre esse reinado, sobre o seu reinado. Ou você ocupa o seu trono, espaços não ficam vazios. Né? Ou você vai estar assistindo outros reinados. Né? E a gente vai compartilhar reinados, que eu acho que é a coisa mais interessante, né? Que é compartilhar as histórias, compartilhar os aprendizados. Então, acho que é isso, essa convocação. Se você está ouvindo a gente falar por meio dessa analogia e não está se percebendo, eu acho que é uma provocação para pensar, né? Não, e perfeito. E é bom a provocação, inclusive, Kênia, para também as rainhas, né, as mulheres entenderem que não é só no palco. Não é só numa palestra. Na realidade, o palco é o da vida. O palco é o da vida. Tem um palco principal do que é o da vida. Tipo, eu não vou estar assistindo ali. Eu quero. Mas tem pessoas que querem ser só do bastidor e tá tudo bem, vai dar o melhor dela, vai entregar o melhor dela num bastidor.
Já vai ter pessoas que, não, eu só quero podcast pra minha vida. Eu quero estar falando, eu quero ter voz e vez e eu quero mandar essa mensagem aqui pro mundo. Vai ser através de um podcast. O que eu quero dizer é, o que você tem dentro de você, o que você vai transmitir, como você vai transbordar na vida das pessoas. Qual o trono também que você vai decidir. Isso. Entende? Então, se é através de um livro, se é através de um movimento, se é através de uma rede... Se é na através de sua quê? casa. Na sua Entendeu? casa, Na eu sua quero casa. pegar esse conhecimento aqui e entender que eu sou a rainha da minha casa. Eu posso usufruir da minha casa. Eu posso viver esse momento dentro da minha casa. É isso. Porque tem pessoas que não se sentem merecedoras de ter a casa, tá? Sim, é a Milionário, a casa linda, maravilhosa, não entrava dentro de casa satisfeita. Isso não é uma disfunção. E tem uma consequência. E a disfunção tem consequência. Toda disfunção deve ser tratada. Mas só se trata uma disfunção se tiver consciência. Isso. Tudo parte da consciência, né? Qualquer processo de mudança. Esse é o grande ponto. O que eu ia falar, Kênia, que eu acho que a gente também percorre outros movimentos femininos, né? E acompanha outros também. Mas eu acho que o grande diferencial da rede, eu acredito que o grande diferencial da rede é um posicionamento diferenciado no individual, né? Na pessoa, né? Aqui ninguém vai ensinar você a ganhar dinheiro com isso ou com aquilo, se aquilo não faz bem para você. Isso. Né? Aqui na rede ninguém incentiva você a abrir o seu negócio. Não é sobre isso. É sobre você se encontrar no que faz sentido para você. Né? Eu digo isso porque cada evento já vai para a nona edição, né? Então, no próximo ano a gente vai comemorar já 10 edições. Isso. E a quantidade de mulheres que passaram aí, eu nem imagino, qualquer 100 mil mulheres já devem ter passado diretamente ou indiretamente pela Rede Mulheres que Marcam. A gente eu entendo e consigo perceber que o movimento da rede é muito mais do que discutir CPFs e CNPJs, né? Assim, não é sobre discutir negócios, é sobre fazer você e encontrar o que é o ideal para você. Porque eu falo isso? Porque quando a gente fala sobre você tem que encontrar o que lhe faz bem, tá? Então você tem que encontrar quem você é. A sua real identidade. Né? E por muito tempo, nós mulheres somos incentivadas, né, a concorrer entre nós, né, a concorrer com homens, né, a ter que se posicionar de forma muito firme, muito masculina para ter que alcançar os espaços. E tudo bem, né? Mas eu acho que o movimento da Rede Mulheres que Marcam, e aí esse conteúdo, esse conceito de cada mulher um reinado é realmente muito desafiador, porque pode ser que as pessoas desvirtuem a compreensão dele, mas é exatamente para compreender que cada mulher é um reinado e esse reinado é seu. As decisões são suas, as escolhas são suas, né? E o que a gente pode aqui com tantas mulheres incríveis que vão passar no palco do Teatro Riachuelo ou que estão disponíveis no dia a dia na Casa Rosa, né? É fazer entender que você, dentro da rede, vai encontrar o que você nasceu para ser, né? E não o que o mercado diz que você precisa ser, né? Acho que isso é muito importante. Porque a gente vê muitos movimentos inspirando mulheres a movimentos para posicionamento de mercado que não são sustentáveis. Isso, com né? certeza. A gente vê nas redes sociais posicionamento de mulheres que estão ali vendendo mentorias, que estão fazendo, e estão por trás devastadas, né? Com a família devastada, com o negócio devastado, sem experiência profissional nenhuma. E não é sobre isso. É sobre, primeiro, resgatar aqui essa rainha, né? Para depois entender que qualquer lugar, qualquer ambiente vai ser positivo para você. Essa fala de Dana é muito pertinente porque nós estamos agora vivendo um novo momento dentro da Rede Mulheres que Marcam, né? Nós estamos na 10ª edição do movimento, só que nós iniciamos esse trabalho de forma tímida em 2019. Inicialmente 2 eventos por ano, né? Agora, como o evento tomou uma proporção grande, ele se tornou anual. E o nosso grande foco diante do movimento, neste momento da rede, é justamente... Desculpa. Essa gripe pegou todo mundo, né? Ah, meu Deus, a fono aqui já fica. O grande desafio da rede, nesse momento, é justamente elevar este nível de consciência, abraçando o ecossistema e proporcionando para as mulheres, em especial as empresárias e as líderes da nossa região, o seguinte ponto. Nós precisamos compartilhar divisões de mundos diversas para construir repertório de vida e nós conseguimos, né, esse grande feito dentro de um ecossistema com as pessoas certas, nas mesas certas, como Catarina bem colocou. E mais do que isso, além de representar um ambiente de robustez intelectual, nós temos as conexões estratégicas a partir daquilo que sou. Ou seja, a minha perspectiva ela não está invertida para fora.
ela está concentrada em quem eu sou, o que eu represento, o que eu quero Isso. construir e quais relações eu preciso criar para poder construir as possibilidades, as oportunidades que eu desejo daqui para frente. Então, quando a mulher ela está dentro dela e ela se percebe em essência, que é o que significa o nosso movimento, como Dani bem colocou aqui, e ela traz toda essa sua perspectiva, essa sua bagagem para a mesa, automaticamente ela constrói cenários muito interessantes. E ela começa a ocupar os seus lugares. Exato. Ou seja, ela começa a sentar no seu trono e entender que a sua voz importa, né? E que existe um legado que precisa ser deixado. Então, a nossa mensagem é muito sobre isso, Rafa. Eu considero o movimento da rede hoje um movimento muito maduro, né? Que está, de fato, começando a desenhar novos cenários e que vai criar um impacto a nível nacional. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, essa é a visão que nós já estamos projetando. Porque para 2026, nós queremos dar um passo que, neste momento, construir toda essa mudança e esse reposicionamento de marca é fundamental para que a gente alcance níveis mais elevados, e consiga fazer cada vez mais um trabalho mais estratégico para todas nós. Não é estratégico para a Kênia, para a Catarina, para a Dani ou para a Rafa. É para todas nós. Uma vez que nós temos um ecossistema forte, nós temos muitas mulheres bebendo dessa inteligência coletiva, criando articulações e cenários com parcerias e possibilidades, automaticamente é um ambiente bom para todas. Então é isso que a gente defende, é isso que a gente acredita. E o 9º Encontro Mulheres que Marcam, o grande desafio é, desta vez, a gente realmente encher o Teatro Riachuelo e colocar 1.500 mulheres. Nas edições anteriores, nós colocamos cerca de 1.000 mulheres e o nosso grande desafio esse ano é conseguir encher, de fato, e fazer um evento trampolim para novos cenários. E quem está nos ouvindo, já pega aí a missão, viu? Pega aí o que é que você pode fazer diferente para fazer sua conexão, fazer sua caravana, viu? Exatamente. Tem que ter as caravanas. Isso. E é muito bom, Kênia, você falar sobre essa questão da consciência de liderança de mulheres empresárias, porque se a gente parar para pensar, se elas são empresárias, provavelmente ela tem uma possibilidade de ter time. Sim, com tem certeza. Pessoas, né? Aí então, a responsabilidade se ela tá se autoliderando, se ela consegue se autoliderar, ela vai chegar como dentro dessa empresa? Se ela já tá com consciência, se ela já tem a real identidade, se ela tem a essência dela. Isso. Então, como ela vai chegar dentro da empresa? E eu ainda vou além, né? Não posso fugir da casa. Como ela vai chegar em casa? O quanto ela vai inspirar a filha dela, o filho dela, a funcionária dela, o esposo dela, nos relacionamentos, na vizinhança. Minha gente, a gente tá o tempo todo comunicando. E eu tenho isso muito forte. Eu estou sempre em uma vitrine. Uhum. Eu estou sempre em uma vitrine. Você não sabe quem está do seu lado. Então, falar sobre uma rede, a gente tem uma responsabilidade, tá? De saber como a gente está influenciando. Porque a gente pode ter o melhor coração, a gente pode ter a bondade, mas como a gente está influenciando? Por isso que a gente tem que ouvir, como a Catarina falou. A gente precisa ouvir também. Por isso que é a importância, dessa troca, dessa conexão. Então, eu acho que quando você traz esse novo cenário, acho que até o alvo maior, é mais para a gente entender que quando a gente coloca aqui, a gente consegue puxar verdadeiramente a rede. Sim. Porque daqui que a gente tá aqui embaixo, para puxar quem tá lá em cima, vai ser mais desafiador. Aqui não, aqui a gente desce e a gente se completa. Eu vi assim, tá bom, a teia assim, aquela rede se formando. Não sei se faz sentido para vocês. Sim, total, com certeza. Na verdade, viver em rede é a única forma de sobreviver, né? Então, assim, se relacionar e estar com outras pessoas. Hoje eu postei, Rafa, nas minhas redes sobre liderar com feminilidade é um imperativo estratégico, né? Então, assim, a gente precisa... Peraí, como é? Não. Achei. Peraí. Eu vi. É chique, diga. Não, ela é diferenciada. Eu já vi, mas eu tava dirigindo. Não deu certo. Aí não deu E aprofundar, tanto. hein? Não deu aprofundar, mas Peraí, eu como vi é o nome impacto. mesmo? Não, liderar com feminilidade, com o feminino, né? É um imperativo Imperativo estratégico estratégico, hoje, né? E eu tô falando isso porque os valores do feminino, que são esses todos que você trouxe aí, são os valores que a rede estimula no desenvolvimento de mulheres líderes. E ler a liderança. Não ler a liderança quem está no cargo de liderança como eu. Não é só sobre isso, né? A gente lidera em todos os cenários, né? E tem uma frase de Michelle Obama que é maravilhosa, que é: dê poder a uma mulher e ela transformará tudo ao seu redor para melhor, né?
Então, assim, quando você tem mulheres em cargos de liderança, né, a primeira coisa que acontece é isso que acontece com a rede, né? Quando existem mulheres que entendem o seu reinado, ela carrega todo mundo ao seu redor, né? Então, a gente entende isso porque quando a gente está numa rede, que a gente fortalece 1.500 mulheres de um ginásio, de um teatro, né? Profetizando. né? Podia ser no estádio. Né? Olha aí. Fica a dica. Por que não? Hashtag, né? Mas quando a gente tem 1.500 mulheres ali entendendo que você deve encontrar o seu reinado e reiná-lo, né? Assim, mas por quê? Porque o valor da liderança feminina, a liderança com feminilidade, com os valores femininos, eles são, assim, é um imperativo estratégico do mundo. Do mundo, A gente, quem me ajudou muito na primeira palestra quando eu tive com a rede, que é o futuro é feminino não porque a gente quer, porque o mundo precisa, né, dos valores da liderança feminina. E falar sobre essa parte aí, né, de liderança. O que é que você acha, líder das líderes? Acho sobre. Que é muito amplo, Esse cenário. né? Sobre o cenário, né, de como rainha, né, como se posicionar, qual a orientação ou o conselho que você dá para as mulheres que não estão conseguindo se autoliderar, que não estão conseguindo se posicionar. Eu entendi que eu vou me posicionar. Eu entendi que eu preciso me comunicar melhor. Eu entendi que eu posso... Eu já sei aqui, olha, quem eu sou. Mas o que é que eu posso fazer diferente? O que é que você acredita que a gente pode... Eu acho que quando a gente sabe quem é, já é uma Já dá base. E já boa resolve não boa sabe, parte, já né, resolve boa Catarina? parte. Porque você começa a tomar Isso. direcionamentos muito mais assertivos, o que não quer dizer que serão mais fáceis. Né? Porque é muito importante a gente entender isso. Nós vivemos uma sociedade que busca o tempo inteiro atalhos. Então, eu acho que o maior desafio hoje é essa busca incessante por atalhos. Eu quero o menor percurso. Eu quero aquele que me conduza mais rápido. E, às vezes, você até compra o atalho e chega mais rápido, mas você chega num lugar que não faz o menor sentido. Sabe? Porque nós vivemos muitos sabotadores. Acho que o maior de todos eles, neste momento, é a comparação. E como nós somos hiper conectados, então a gente tem muitas referências acontecendo simultaneamente. Então, parece clichê, parece bobagem, acho que a gente vai repetir isso daqui o tempo inteiro, mas tudo volta para a base. A base é quem eu sou. Né? E quem eu sou a partir da minha história. Então, eu não posso me comparar com Rafaela porque ela não deu a largada do mesmo lugar que eu. Entendeu? Ela não tem os mesmos recursos que eu, entendo por recurso todos. Né? Internos, externos, de toda a ordem. Então, quando você sabe quem você é, você começa a tomar decisões, inclusive se blindando das perspectivas externas, que virão muitas. Né? Hoje é muito fácil você receber opiniões de todo tipo. Eu tenho um cuidado muito forte, porque onde quer que eu chegue, eu passo mais tempo, as pessoas sempre fazem uma referência que é muito positiva, mas muitas vezes está distorcendo quando ela vai se comparar a mim. Então, eu tava na mentoria... E aí era só com mulheres, é interessante isso, né? Aqui as mulheres falam, os homens eles assistem, mas se comentam não é comigo. Mas aí as mulheres, Catarina, eu tô achando o máximo isso, eu falando. Eu disse, quando eu tiver para onde estima, eu volto aqui. Mas eu queria só provocar vocês a pensarem. Achem isso legal, eu acolho, é incrível. Agora entendam, por exemplo, que esse não pode ser um caminho que você vai traçar. Por uma razão muito simples. Pelos papéis que você exerce que eu não exerço. Que vão demandar de você um tempo e energia para o qual eu não preciso. E isso não quer dizer que a sua vida é melhor ou pior que a minha, é a sua. Entendeu? E assim, eu espero que você esteja muito satisfeito com essas escolhas que fizeram você ocupar esses papéis. Porque eu estou muito satisfeita com as minhas. E aí, talvez por isso, na jornada, eu consiga hoje me blindar mais do que antes. Que não deveria isso, não deveria aquilo. E você muitas vezes ouvir por gentileza. Mas não entrar subir para a cabeça. E também né? não entrar no... O ego, vaidade. Um do ego ou o outro, porque também tem a contramão, né? De dizer, mas falta isso, falta aquilo, porque sempre vai faltar. Né? E aí você entender por que você faz o que você faz, porque você está nessa jornada, né? Que vai fazer sentido, enquanto fizer sentido, ok, enquanto não tá tudo bem. Mas eu acho que o processo de liderança na vida, porque a gente precisa liderar a nossa própria vida. Eu não vou sentar no meu trono se eu não liderar a minha própria vida. Isso passa por autoliderança, que vem do autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço,
mas eu me amo. E antes do amor vem a aceitação. Porque eu preciso me aceitar com limites e possibilidades. Né? Porque não somos perfeitos, ainda bem. Né? A nossa imperfeição, ela nos permite empatia. Né? Quanto mais eu sei que imperfeito sou, mais eu aceito suas limitações, que podem ser diferentes das minhas. Mas quem não tem limites? Né? E aí, não se conhecer, muitas vezes, ou lhe coloca numa situação de vítima ou de soberba. Né? Porque na vítima eu não posso, eu não consigo, eu sou inferior. E na soberba eu sou melhor, eu sei mais. Já né? sei, não preciso, eu não né? preciso. E olha como a gente tem que transitar nesse caminho o tempo inteiro, porque todos nós somos candidatos a ficar mais tempo do que deveríamos nesses cenários, que são humanos, né? Da nossa imperfeição. Então, acho que a liderança, ela sempre só vai ser possível com a autoliderança. Perfeito. Que, inclusive, é uma jornada de uma vida inteira. Isso. Nunca estaremos prontos. Temos os picos, os vales, nunca estaremos prontos ou acabados, porque no percurso a gente vai descobrir novas coisas sobre nós mesmos. Isso. E são as possibilidades. E a gente vai definindo qual é a que eu quero pra mim. Qual é a boa sorte que eu vou criar aqui hoje, né? Inclusive, às vezes eu vou fazer escolhas equivocadas. Sim. Mas não saberia se não fizesse. Isso. Como você falou, a gente precisa usar, precisa correr risco. Que aí que Dani colocou na postagem. Que características femininas são essas, né? Coragem, ousadia, leveza, empatia, humildade, vontade, tá? Porque tem muita gente que fala, mas será que ela tem vontade mesmo? Às vezes é só o... né? E a vontade que vem conectada com a ação, né, gente? Isso. É fazer, executar. A vontade todos nós temos. Isso. Ideia sem ação vira Ideia frustração. sem ação vira frustração. Total. Para além da vontade, tem que ter ação. Isso. Né? Que movimento eu tenho feito? Perfeito. E, Kênia, dentro de tudo isso, porque se no podcast vocês estão, né, vocês estão entendendo, imagine dentro do evento. O que é que você pode trazer aqui pra gente, pra mesa, qual a expectativa, né, que as mulheres, até a gente também, né, porque eu tô aqui, ó, elevando minhas expectativas com esse movimento tão lindo, né, das rainhas dentro do Teatro Riachuelo. Pois é, conta aí como é que vai, elevadas, o que você já pode dar aí de spoiler. Vamos lá, Rafa. Eu acredito que até mesmo nós, e eu me coloco nessa posição, vamos ser surpreendidas por aquilo que nós vamos viver. Todo evento que acontece no Teatro Riachuelo, ao final nós entramos ali num estado de êxtase. Quando nós compartilhamos nos bastidores o resultado de tudo aquilo que a gente conseguiu construir no coletivo, que é uma construção coletiva, de fato a gente se surpreende. Então eu espero que esse evento ele traga a perspectiva de nós nos surpreendermos novamente, mas não nos surpreendermos no individual, nos surpreendermos diante das transformações, dos depoimentos, dos feedbacks que nós vamos receber, de que sim valeu a pena, de que sim fez muito sentido, de que sim contribuiu para a minha jornada daqui para frente. Então, nós queremos clarificar o nível de consciência dessa mulher e acredito que nós já fizemos esse processo muito bem nas 2 edições anteriores. Nós estamos na 3ª edição no Teatro Riachuelo, atingindo um público expressivo. E essa, em especial, nós vamos trabalhar uma dinâmica mais prática, fundamentada no posicionamento estratégico de marca pessoal dessa mulher. Nós entendemos que o autoconhecimento está batendo na nossa porta, em algum nível todas nós já temos, nós já estamos acessando a nossa autenticidade, mas como utilizar a autenticidade a favor, de forma estratégica e intencional, nos meus movimentos de mercado? Então, esse é o ponto estratégico que nós vamos trazer para a trilha desse ano. A trilha ela vai ser desenhada a partir da temática, o real valor da sua marca, ou seja, o real, fazendo menção à realeza, mas trazendo um trocadilho, um contraponto com todos os desafios de mercado que nós vivemos na atualidade, dentro dessas perspectivas que Catarina trouxe aqui para a mesa. A comparação, o não se perceber em profundidade, o não saber se articular e se posicionar a partir do melhor que existe em cada uma de nós. Então, o nosso grande ponto esse ano é trazer esta perspectiva, mas numa abordagem prática, dinâmica, em que a mulher consiga, ao final do dia, porque o nosso evento vai ser das 10 às 19, vai ser uma imersão, de fato,
né, ferramentalizada, com dinâmicas práticas, com contribuições diferenciadas, treinamentos mais profundos, palestras inspiracionais, enfim. Então, vai ter toda uma modulação para que essa mulher ela se sinta envolvida do início ao fim. E não seja aquele evento monótono que você fica ali como espectador somente recebendo uma carga de informação sem saber o que fazer com tudo aquilo. Então, esse é o nosso grande desafio. Nós já estamos nos reunindo, né, sistematicamente para poder fazer essa construção. Somos aí um time de 10 executivas, ainda tem as convidadas especiais como você, como a Dani, como a Carol, a Cris, né, e tantas outras profissionais incríveis que vão trazer para o nosso grupo uma contribuição única, singular, para poder edificar todas as mulheres presentes. Então, Já deu aí aquela vontade, aquele desejozinho. Então, a expectativa é elevada. Tá eu chegando. acredito E o que... máscaras. Pois é, vamos falar. Bem Diga, lembrado, né? Dani, Bem diga, lembrado. peraí, que antes disso tem outra Tem um pit stop. Tem um ensaio. A gente se Exatamente. desenvolve, mas a gente se diverte também. Exatamente. Até porque a gente trabalha 2 pilares Claro. estratégicos na rede, né? Quais são os pilares estratégicos? Nós trabalhamos as conexões genuínas, né? E também, em paralelo, a robustez intelectual, com foco da diferenciação. Se nós temos 2 pilares, o nosso grande encontro, ele contempla esses 2 movimentos. A noite de celebração tem como foco criar conexões, criar vínculos, porque nós sabemos que é o vínculo que mantém as relações e que criam oportunidades. Então, dentro desse cenário, nós trazemos a festa de boas-vindas para aquelas primeiras mulheres inscritas com este foco. Ou seja, fomentar a nossa rede de contatos estratégicos, certo? E, em paralelo, nós temos o grande evento que vai trabalhar a diferenciação da mulher dentro do seu cenário, dentro do seu mercado. Um complementando o outro. E o que eu posso dizer aqui é que preparem as máscaras, vai ser uma noite linda, incrível, né, de muita celebração, de inspiração, de conexões valorosas. E, com certeza, vai abrir e nos presentear com um momento aí da Rede Mulheres que Marcam, que realmente está redefinindo as suas estratégias e os seus movimentos e criando novas possibilidades para todas. Eita. E Saúde você aproveita social. e corra logo. Sim, Kênia, deixa o Instagram da rede, né? Para Sim, correr com já e certeza. fazer a sua inscrição para estar no baile com a gente, viu? Exato. Dia Para 10 se de julho, inscrever, vamos lá. Eu As tô primeiras... 10 de julho, né? 10 de julho. Já está na agenda, né, Rafa? Ah, Pelo sei. amor de Deus. Já comprou a máscara? Ai, meu Deus, ainda não. Ainda tô pensando nessa máscara, viu? Pois é. A Vai, máscara, Gabi, arrasa aí nessa máscara, Gabi. Gabi precisa a comprar esse máscara é negócio. opcional, viu? Meninas, não fiquem... Eu tenho até uma metáfora sobre isso, mas depois, outro momento, a gente vai falar sobre isso. E é interessante, na nossa última reunião de executivas, a gente falando sobre as máscaras, né? E a necessidade que hoje nós temos de colocar algumas máscaras sociais para poder modular os ambientes que nós frequentamos. E quando nós limos o nome máscaras, nós puxamos totalmente para o lado negativo. Mas não, né? Quando a mulher, ela pertence a si, sabe os movimentos que quer representar e os ambientes que quer circular, automaticamente ela sabe modular a forma como ela circula pelos ambientes que ela faz parte, né? Que aí são das nossas crenças, né? Exatamente. Então, qual é a minha crença? Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta para Catarina, para Dani, né? O que eu não Cada posso um. é criar personagem. Isso. Aí sim, aí eu tô Eu indo sabia que se eu entrasse aí, a gente ia agora surfar, navegar, surfar, né? mas só para lembrar, a máscara não é sobre Personagem. personagem, Isso. Sou é papéis. sobre papéis. É sobre Posições, ativar papéis, o isso. nosso melhor. A gente não bota uma roupa? Por que a colorometria? Porque é a cor que vai dar mais brilho, vai enaltecer algo que a gente tem de melhor. Exato. Ou vai fechar mais. A mesma coisa. É pode modulação. ser. É um acessório, né? É algo que você tá ali para dar um toque de um projeto, algo que você deseja, né? Que venha do seu coração, como você disse, Kênia. Então, pra mim, é surreal. Dani, Dani, conte aí como é que vai ser. Diga aí algo sobre o que vai ser a sua entrega. Só aquele gostinho assim, sabe? Aquela sua frase de impacto. Pra gente ir Pois fechando é. esse momento com chave de ouro. Pois é, Rafa. Kênia me desafiou aí a trazer um pouco de liderança e autenticidade para esse momento, baseado na história de grandes rainhas do mundo, né?
Então a gente vai ter aí uma conexão para entender que somos todas mulheres muito diferentes, né? Mas que se a gente conseguir extrair do pouco do nosso meio, né? O que tem de melhor e conectar com o que a gente a gente tem como um caminho aí, um reinado de muito sucesso, né? Mas que a rainha aprende com todo mundo, né? Então, eu estava testando esses dias, na madrugada, eu e Kênia, trocando o WhatsApp, né? Estava estudando várias rainhas mundo afora, princesas e grandes reinados, né? Estava vendo a história de Kate Middleton, né? Da Inglaterra. E ela foi preparada para ser rainha, né? Para ser princesa e talvez rainha. Ela nasceu, né? Ela pensa nisso. Claro que existe muita coisa por trás também, desde o berço, né? Então, assim, o sonho dela era ser rainha, ok, mas ela se preparou para esse momento, né? Ela tem um conceito muito de relacionamento social, ela entende qual é o papel dela, ela sabe ser discreta quando precisa, ela usa a máscara certa, se veste adequadamente para cada circunstância, ela sabe o tom de voz que ela precisa dar para cada momento. Mas aí, assim, a gente vai fazer um mergulho aí em história de várias rainhas, né? Desde do Egito, da Grécia Antiga, né? Até rainhas que vivem do nosso lado também, para que a gente possa entender, extrair um pouco do que cada uma tem para dar e destacar também, entender que todas as mulheres reinam em reinados diferentes, né? De formas diferentes, em circunstâncias diferentes, né? Uma mesma rainha passa por vários momentos diferentes, né? Imagine que os grandes reinados há pouco tempo atrás, na pandemia, enlouqueceram, né? Então, assim, a gente teve um maior colapso global, né, da história da contemporaneidade. Então, imagine o que uma rainha precisou fazer nesse momento para cuidar dos seus súditos, para cuidar do seu reinado, para salvar a vida de tanta gente. Então, assim, existem várias histórias de rainhas diferentes e eu vou trazer aí essa compreensão de diferentes reinados para quem estiver lá. Eita, menina, arrasou! Muita coragem. Aguarda. Eu já tô vendo ela vestida de rainha. Eu esqueci de dizer isso pra ela. Ela é fácil. Mas como ela gosta, né, Dani? Dessas missões. E a rainha? Vai ser fácil. Vai ser fácil, né, Catarina? Vai ser fácil. Mas, enfim, meninas, eu quero agradecer. Né? É muito bom essa troca. Eu acho que eu tô igual a você, tipo... Eu tô anotando tudo, tá aqui no bloco de notas, ó, cheinho. O pessoal tá me dando no WhatsApp, não tô no bloco de notas. Sabe o que é isso? Isso é muito bom, porque cada um tem sua maneira até de aprender. Sim. Eu tenho que fazer mapa mental. Eu tenho que estruturar. Seja o que for, seja um podcast desse, eu já imagino. Eu monto um mapa mental de algo que eu tenho que entregar, que eu tenho que fazer, que faça, né, sentido. Então, quando a gente faz isso, vai pegando, né? Vai pescando. E o que é o mais importante eu peguei algo aqui. E o que é que eu vou fazer diferente a partir de hoje? Entra lá no perfil da rede, @rede Mulheres que Marcam, e faz a inscrição para estar conosco. Influencia outras mulheres para ir. Exatamente. Porque muitas vezes as mulheres não querem só. Mas não, consiga as suas duplinhas, sua caravana e vamos. E se conecte. E vá com a intenção correta. Isso. Não vá para, mais um evento. Não vai ser mais um evento. Vai ser o evento, né? Então, eu acredito que o segundo semestre está aí recheado de coisas boas. E é isso. Maspa Potência está aqui de portas abertas para vocês. O podcast também, um Pode Ser Estúdio. Eu fico muito feliz com a presença de cada uma. E no meu devocional, eu estava lembrando sobre a questão da diferenciação. Vocês falaram muito essa palavra e era assim. A sua verdade é o seu maior diferencial. Sempre. Essa frase ficou assim, sabe? E deu certo com essa manhã. Isso. Com esse dia. Deu agora aqui. A sua verdade é o seu maior diferencial. Então, seja de verdade. Seja de verdade. Seja quem você é. Com ônus e bônus. Com ônus e bônus. Porque muitas vezes a gente quer algo, mas tem os ônus e tem os bônus. E tá tudo certo. Vai agradar e vai desagradar. Se posicionar é assumir posições estratégicas, sabendo que você vai agradar uma fatia do mercado e desagradar tantas outras possibilidades, né? Isso. Faz parte. Querem deixar uma mensagem especial? Eu acho que a mensagem foi costurada de várias formas aqui, né? Eu acho que reduzir a uma mensagem só, talvez eu não tivesse tanta eficácia, mas é muito mais um convite a esse estado de permissão, né? A se permitir, né? Permita-se viver coisas que você ainda não viveu. Uau! Eu acho que isso passa por participar do evento da rede, por exemplo. Isso.
ou se já participar sentada na cadeira do mesmo teatro, com a mente expandida em outro nível, né? Porque nada se repete. Nada, absolutamente nada. Isso. E aí, Dani? Não, eu convido as pessoas, as mulheres em si, a serem aprendentes, né? Manter-se aprendendo, né? Então, acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente vê, e mais do que isso, eu digo muito aqui, né, também isso, se a gente conseguir só que as mulheres de Natal, do Rio Grande do Norte, possam conviver entre si, sem competir, isso já é uma conquista gigantesca, né? Então, mulheres que se apoiam, mulheres que incentivam outras mulheres, mulheres que compartilham com outras mulheres, que aprendem com outras mulheres, são fundamentais para a gente transformar a história da economia do nosso estado, da nossa cidade, que está no nosso país. Nós somos 51% da população do mundo. E quanto esse gap for muito grande entre homens e mulheres, né, a gente não vai ter como evoluir essa nossa espécie. Né? Então, a gente precisa equilibrar aqui o desenvolvimento de mulheres para equacionar o desenvolvimento da humanidade mesmo. Né? Então, a gente precisa fazer com que mulheres subam esses degraus para se encontrar com o masculino, né? com o masculino, eu digo assim, com energia masculina, né? Para que a gente possa fazer o que o planeta precisa, o que as pessoas precisam. Né? Então, reiterar nosso convite para você estar no 9º Encontro da Rede Mulheres que Marcam, né? Garantir a sua vaga, inclusive porque são limitadas, né, Keina? Isso, quando bem chega limitadas. muito perto, a gente não tem mais como atender, amigas que procuram, pessoas que procuram, porque de fato eu sou suspeita, porque eu fico na plateia, né, com meu bloquinho de notas, do mesmo jeito, anotando, vou lá, falo, volto para a plateia, né, e fico lá, porque sempre é uma oportunidade de aprendizado, assim, e é uma virada de chave na carreira também, né? Então, assim, muitas mulheres lá escutam aquela, porque nem todo mundo se conecta comigo, ou com quem, ou com Por isso a Karine. importância E das às vezes você várias vai se conectar histórias, com né? quem está ao seu lado, né? Isso. Nem tem quem tá no palco. Total. Né? Total. Então, assim, pode estar lá a grande virada da sua vida, da sua carreira mesmo. Uau, muito bem. Expectativas E aí, elevadas. Keina, deixa sua mensagem especial. A minha mensagem especial é reforçar esse convite, né? Esse evento ele é pensado especialmente para você, para a mulher que está aqui do nosso lado, na nossa região, que pode fazer parte de um ecossistema e se beneficiar com isso. Então, o nosso convite é para você. Realmente é uma experiência única, valorosa, vai ser diferente de tudo aquilo que você já imaginou e que pode edificar bastante a sua vida. Então, vamos juntas. E para fechar, eu digo que a nossa cabecinha aqui são várias gavetas. Nunca se iluda. Sempre você tem gavetas para abrir. Sim. E às Pra vezes fechar você também. vai... Pronto. Você vai fechar e vai acessar coisas que muitas vezes você já abriu várias vezes essa mesma gaveta e nunca acessou. Então, eu acredito que é o movimento, é o lugar, é a imersão para você abrir verdadeiramente aquela gaveta que tanto você espera e tanto você deseja. Agora eu Um quero coração fazer uma ensinável. pergunta para você, porque Eita! você também está no escopo de palestrantes. Soubesse, né? Keina, vai. O que é que você espera desse momento, Rafa? E mais do que isso, qual é a sua contribuição única diante de tudo que a gente colocou aqui na mesa? Eu acredito que a minha expectativa ela tá muito elevada, porque quando se fala em ativar a sua real identidade, é algo que fortalece o meu coração. Porque foi assim que eu me descobri, foi assim que eu rompi limites, foi assim que eu parei de ser uma atiradora, foi assim que eu entendi. Eu não sou só profissional, eu não sou só uma pessoa que tem que fazer. Eu tenho 11 áreas da minha vida, eu tenho minha família, eu tava perdendo meu filho, eu tava perdendo meu esposo, eu só queria trabalhar. Se fosse pra ir pra João Pessoa, Recife, pra mim era... é só ali, eu vou ali e pronto. Então, quem ficasse, meu esposo sempre me apoiou, sempre foi dos meus bastidores, sempre celebrou, e eu achava que tava tudo certo. Então, minha energia Não, masculina né? era muito forte. Então, o meu desejo hoje, de verdade, todos os dias da minha vida, quando às vezes eu, tipo, não, hoje, não vou nem pegar no celular, eu faço, meu Deus do céu, naquele dia, tipo, aquela menina que mandou uma mensagem, dizendo, de uma mensagem que nem eu lembro qual foi a mensagem, muitas vezes você não vai saber tudo. Pronto, eu me lembrei agora, no final do nosso podcast, de uma frase do meu devocional, que foi forte pra mim e que impacta. Tipo, às vezes você não vai lembrar. Então, quando você ativa a sua real identidade, você sabe quem você é, minha gente, vocês vivem muito mais leve. É tipo assim, Rafaela, por que você fica rindo? Rafaela, por que você sorri? Minha gente, só treinando. Aí, se ativando aí de dentro pra fora, ativando sua real identidade. Porque nem eu sei explicar. Rafaela, então você não sofre? Sofro. Mas a questão é, a dor ela vai existir, o sofrimento ele é opcional.
Eu tenho problema, tenho problema igual a vocês. Todo mundo tem problema, todo mundo tem circunstância. Então, pra mim, isso é muito forte. E a mensagem que eu quero deixar lá é exatamente isso. Se eu posso, trazer mais leveza pra jornada. Trazer mais leveza, não precisa. Aí as pessoas fazem, Rafaela, e você não para. Minha gente, imagina se eu postasse tudo. A sua maneira de enxergar a minha vida é sua lente, é as suas experiências de vida. Pra mim, eu vou ajustando. Tá aí, Catarina, chegou do Mossoró. E tá aí, ó, plena, linda, maravilhosa, né? Ninguém sabe o buraco que caiu. Não sabe nem como é que vai estar o carro mais tarde. Vai estar lindo, poderoso, tudo sustentado. Amanhã ela resolve. Resolve. Então, eu acredito que o meu papel nessa vida hoje, eu tenho certeza que é semear a palavra, independente aonde eu estiver. Se é no podcast, se é no livro, se é num palco, se é com a vizinha, se é com uma pessoa que está pedindo ali no meio da rua, que eu olhe com amor. E que realmente eu esteja sempre com esse papel, com essa intenção correta, de ajudar ao próximo. Porque no meu resgate da minha essência era isso. Eu sempre querendo ajudar as pessoas deste tamanho. Querem cuidar das pessoas, querem juntar moeda para comprar as calcinhas das meninas, a xuxinha das meninas. Meu negócio era tirar minhas coisas para poder doar, que eu tive até que equilibrar, porque eu era muito mais doadora e não mantenedora. Isso. Então eu tive até que trabalhar muito esse pilar meu. Então, você vê até uma qualidade, ela precisa de equalização, de equilíbrio, né? E porque senão ela leva para os extremos. Porque isso era a maneira que eu tinha das pessoas me amarem, das pessoas olharem para mim. Então, era com a intenção errada, mas claro que eu sei que meu coração não era meu coração é generoso, mas você precisa ser uma doadora, você precisa contribuir na vida das pessoas, mas não para chegar ao ponto de você se prejudicar. Exato. Porque aí termina no adoecimento. E não é bom. Então, quanto mais você se conhece, mais você vive uma vida com leveza. Faz sentido. Excelente, com certeza. Como é bom. Chegou deu até um friozinho na barriga. Então, gratidão. Valeu, Vitão. Valeu, Gabi. Obrigada. Muito bom ter a parceria. A rede.